dia. Vamos começar a nossa aula, vamos lá. Eu preciso rapidinho só encerrar a aula da semana passada, porque ela é o percurso para entrar na aula de hoje, tá bom? Por que não foi? Eu coloquei no mute, mas eu já estava normal. Vamos dar início? Então vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe nesta manhã. Pedir aqui para alguém orar para nós, pedir que Deus nos abençoe. Leandro, faz oração para nós, Leandro. Tá vendo? Olha o resultado do casamento, olha aqui, irmão. A Sara fez disciplina corretiva. Olha para nós, Leandro. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, Pai. Obrigado porque estamos na Tua casa para, em comunhão com os irmãos, Senhor, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Nos guarda, Senhor, nos abençoe no decorrer desse dia, Pai. Abençoa, Senhor, o pastor que estará trazendo a Tua palavra, Senhor, que ele possa ser inspirado por Ti. Em nome de Jesus, eu oro, peço e agradeço com perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém. Obrigado, Leandro. Meus irmãos, tem aula que a gente apanha mais na vida, né? E eu diria que essa aula é aquela que a gente apanha em casa e apanha aqui. É porque é um assunto difícil, né? Adriana? A gente estava falando sobre isso, sobre escola, né? Como é difícil, né? Eu não sei por que está pagando. Ele entra e sai, entra e sai. Não sei, Bia. Estava funcionando normal. Quando a gente conecta, ele vai. Ou não. Aí, tá vendo? Deve ter algum problema de conexão. Pode ser o capa, né, gente? Bom, então na semana passada, eu vou passar aqui rapidinho para quem não veio. Só para quem não esteve na aula, eu vou passar aqui em 2 minutos o que a gente viu, tá? O que é que nós vimos então? Que a vida é uma sala de aula, a gente ensina o tempo todo para os filhos. Certo ou errado, a gente ensina. Cada palavra, cada olhar, cada ação, cada reação é um ensinamento. E criança é uma esponjinha que está absorvendo tudo. O que de bom, o que de errado, tá? E a gente tem uma luta, porque a nossa cultura está ensinando também. Não é verdade? Videogame, televisão, redes sociais, YouTube principalmente, colegas em sala de aula. Eu falei para vocês que minha filha chegou em casa e falou assim: pai, vamos fazer o dia do sim? Eu falei, claro que não. Por quê? Ela aprendeu isso em algum lugar, porque ela não assistiu em casa, não é? Claro que tem maldades que as crianças fazem e que elas não aprendem. Isso vem delas, né? Não é verdade? Então, aí nós falamos um pouquinho da crise de criar os nossos filhos, que hoje está muito mais difícil por conta desse bombardeio, né? Da cultura, da mídia, assim por diante. E aí nós falamos muito disso aqui, que nós precisamos dar para os nossos filhos instrução formativa. Então não adianta corrigir o filho pontualmente. Eu preciso dar para ele um caminho. Eu não posso cobrar dele aquilo que eu não ensinei, concorda? Não posso chegar aqui e cobrar da Patrícia, assim, Patrícia, ó, você tem que limpar esse chão aqui, limpar a janela. Mas você não falou nada, pastor, como é que você está me cobrando? Então eu só posso cobrar aquilo que eu ensino. Quem é professor aqui? A Débora é professora, a Adriana, o seu Edenilson. Você pode chegar em sala de aula, Saulo, que vocês não sabem, viu? Mas ele é um escritor. Ontem ele estava lá fazendo o lançamento do livro dele, né? Lá no Anália Franco, né, Saulo? Você pode cobrar uma coisa do seu aluno que você não deu? Você é professor de inglês, né?
Você pode cobrar os verbos regulares em inglês que você não deu? Não pode. Não tem como. Como é que a gente cobra uma coisa da criança que a gente não ensina? Não faz nenhum sentido. É como um chefe que chega lá para mim e fala: Bia, você fez tal coisa, mas você não falou para fazer. Então, quer dizer, você não pode cobrar. Então, por isso que a educação parte de uma instrução que forma a criança. Dia e noite, noite e dia. Tá? Então, isso é muito importante. Quais são os fundamentos, então, dessa instrução? Primeiro, a necessidade de pastorear. Pastorear é cuidar, né? Todo dia. O pastor cuida da ovelha quando leva para comer, quando leva para beber, quando leva para descansar. Lembra que eu preguei outro dia que a ovelha nem dormir ela consegue. Ela é um bichinho tão desorientado, tão tolinho, que não consegue nem dormir. Se ela virar com as patas para cima e ficar mais do que 3 horas, ela morre. Porque os gases se acumulam, para a circulação sanguínea, ela morre. Olha como a ovelha é um bichinho tolo, né? Tolo assim no bom sentido, né? Bobinho, ingênuo. O pastor tem que colocar a bichinha para dormir. Eu faço isso toda noite, viu? Com as minhas ovelhas. Não, aquela foi uma mera ilustração, Bia. Esqueça isso. Nem ovelha, nem cachorro. Ah, meu Deus do céu. Pior que eles veem cachorro e querem, viu? Esse é o problema. Nós tínhamos uma cachorra, uma maltesa branquinha. E ela era linda, até o dia que ela começou a fazer xixi pelos cantos da casa. Depois daqui ela se transformou num monstro, entendeu? Aí nós tivemos que dá-la, né? Pra minha cunhada. E o pior é que agora ela vai ser mãe. E os meus filhos descobriram isso de algum jeito, eu não sei como. Eu não sei quem contou. Ok. Fundamentos da instrução formativa. O princípio da autoridade. Criança tem que saber quem manda em casa. Não é esse negócio assim, não. Como alguém falou para mim outro dia, né? Olha, lá em casa a gente nunca diz não pro filho. Sim para tudo. Entende? O que ele está dizendo pro filho? Você que manda. Eu sou o seu servo. Alguém já assistiu aquele filme O Poderoso Chefinho ou não? Ele não é assim? Ele é a criança mimada que manda em tudo. Os pais são mordomos. Em casa, se a gente deixar o tempo todo assim, pai, quero água, pai, quero leite, pai, quero isso, pai, quero sucrilho, pai, quero Danone, pai, não sei. A gente vira um escravo. E a gente olha e diz, olha, papai está aqui, eu posso te ajudar, mas papai não é garçom. Não é garçom. A mamãe não é aeromoça de casa. Entendeu? Você levanta a mão e fala assim, por favor, me traga aí alguma coisa. Não. Se você pode levantar e ir lá pegar, vai e faça. Minha mãe não tinha esse negócio em casa não, gente. Minha mãe dizia, você tem 2 pernas, meu amigo. Levanta e faça. Tá? Então, o pai tem que mostrar para o filho que é ele que manda, que é ele quem dá as coordenadas. Quem levantou a mão? Diga, Sara. E é isso que o senhor está falando, né? Tudo ensina o tempo todo. O tempo todo. Um desenho muito famoso agora para essa geração das crianças que tem os meus filhos, chama Bluey, não sei quem conhece. E é isso, um dos cachorrinhos lá fala assim, mamãe, agora você é uma lagartixa. E aí ela vira uma lagartixa na hora e começa... Bom exemplo para as mães. Papai, vou falar papai agora. Papai, você, sei lá, mas eu tô brincando que eles mandam nos pais, os pais na hora congela e viram o que eles estão mandando. Uma coisa é você brincar momentaneamente. Sim. Agora, outra coisa é você ser um robozinho, né? Uma marionete na mão dos filhos. Aí não dá. Né? Então, tem que existir o princípio de autoridade dentro do lar. Autoridade existe na igreja, existe na sociedade, no trabalho, no governo. Tem que ter autoridade, gente. Senão é uma coisa... Né? Vai embora. Fala, Patrícia. Acho melhor falar no microfone. Alô. Não daria para testar com isso, né? Alô, tá funcionando, viu, Patrícia? Alô, Ronaldo, aumenta um pouquinho lá. Eu vi um podcast, um pastor falando o seguinte: o problema é que os pais têm uma necessidade enorme de serem amados. Então eles estão ali o tempo todo querendo ser aceitos pelos seus filhos e eles pagam o preço. Eu quero ser amado para meu filho. Aí o entrevistador falou assim: você já perguntou se seu filho te ama? Não quero saber se ele me ama. Eu quero saber se ele me honra e se ele me respeita. Eu preciso que ele me ame. E aí aquilo mexeu muito comigo, sabe? Porque às vezes a gente está esperando que nossos filhos nos amem e a gente quer fazer tudo para que a gente seja amado. Não vou contrariar, vou magoar ele. Lógico que a gente tem que ter um cuidado, como a Cassia até ensinou, de não suscitar a ira deles. Mas a gente não precisa do amor deles, a gente precisa que eles honrem a Deus, a todo, né, aquilo que depender de nós, e não só que nos ame, mas que nos honre também. Né? Agora, Patrícia, eu acho que quando os filhos entendem a autoridade,
percebem que você é um pai amoroso, atencioso, o amor vai ser a consequência. Mas às vezes não. Acho que às vezes não, acho que tem momentos da vida, eu tenho filhos adolescentes. Então a sensação, às vezes, de uma mãe de filho adolescente é que eles falam, até verbalizam. Eu odeio você. E na verdade, e aquilo é ruim de ouvir, mas se você tem a plena certeza de que o que você está fazendo é por amor a Deus e a eles, aquilo não deve gerar em você um sentimento, então vou fazer o que ele quer. Mas Patrícia, eu acho que isso é mais momentâneo. momentâneo. É a ira do coração, sabe? Mas a gente... Mas lá no fundo... É ruim. E a gente é tentado eu tô falando assim, um desabafo como mãe mesmo. A gente é tentado a querer virar lagartixa naquela hora, eu vou deixar aí. Eu vou deixar aí porque você fica cansado do conflito com o filho e aí você quer virar mesmo na prática ali. Você fala, deixa eu fazer o que ele quer aqui, porque é muito difícil lidar com alguém que se ama, mas ele que não te ama. Quando a minha mãe me disciplinava, Patrícia, eu dizia isso para ela: mãe, eu te odeio. Ela dizia assim: é o que você diz hoje. Um dia você vai entender. Tá? E hoje eu entendo que eu amo, sempre amei. Tá? Então, ok. Segundo fundamento, isso aqui eu trabalhei bastante, que é a centralidade do Evangelho. A gente tem que dar o Evangelho para os filhos. Senão a gente os torna moralistas de carteirinha. Sabe aquele robozinho, quadradinho? E aí qual é a diferença entre criar um filho para Deus e criar um filho no mundo? Nenhuma. Porque o filho do mundo, às vezes o cara é redondinho, não é? Eu falo assim, menino obedece, ele obedece. Menino faz isso, ele faz. Menino seja estudioso, ele é estudioso. Mas então onde está a diferença entre criar um filho, né, para Deus e um filho para o mundo? Nenhuma. Mas a diferença está aqui, ó, é o Evangelho. É o Evangelho que vai fazer diferença na vida deles. Por isso a gente tem que saturar os nossos filhos com Bíblia o tempo inteiro. Inteiro. Ok, eu vou dar uma puladinha aqui para a gente entrar no assunto de hoje, senão a gente não consegue terminar de novo e a Michelle vai ser profeta de novo. Então, a necessidade de falar aos filhos, de conversar com eles e falar sobre aquilo que Deus faz o tempo todo. Tá? Uma geração louvará a outra geração. Então a gente tem que botar o Evangelho na cabeça deles e falar com eles o tempo todo. No caminho da escola, no caminho da volta da escola, no almoço, na janta, de manhã, tarde, à noite. A gente tem que saturar os nossos filhos. Tá? O tempo todo. É botar lá na cabecinha mesmo, é inculcar isso. Né? Muito bem, quais são os alvos então da instrução informativa? Aqui eu só vou citar. Primeiro, lembre-se que as Escrituras são a nossa história. Então, o que é a Bíblia? Não é um livro que foi escrito sobre Davi, sobre Sansão, sobre Abraão. É a nossa história, gente. É a nossa história. Quarta-feira aqui, dando estudo bíblico sobre Gênesis, capítulo 16. Capítulo 15, você se lembra? Deus fez a promessa para Abraão, foi lá, cortou os animais, lembra disso? E passou no meio dizendo assim, estou selando a promessa. Aí Abraão ficou todo feliz, porque ele estava desanimado. Deus falou assim, não, Abraão, eu vou te dar filho, você vai ser um homem, pai de uma grande nação e tal. Todo feliz. E no capítulo 16, o que ele faz? A Sara chega e fala assim para ele, então, Abraão, acho que esse negócio está demorando. Eu tive uma ideia aqui, ó, uma super ideia. Eu vi alguém fazendo no Instagram e deu certo. Né? E a ideia é a seguinte, olha, tem uma serva aqui, aquelas coisas, não, abraço tempo, aí dá para resolver o problema. Deita-te com ela. E aí o texto fala assim, tomou Sarai, a sua serva, deu a Abraão e ele a possuiu. Exatamente as palavras de Gênesis 3. Tomou Eva do fruto, comeu, deu seu marido, ele comeu também, e depois perceberam que haviam feito coisa errada. É o mesmo padrão da história se repetindo. Então, você veja, essa não é a nossa história? Quantas vezes a gente lê a Bíblia, sabe aquilo que é certo, e depois a gente faz exatamente o contrário? Não é assim? Quantas e quantas vezes? Então, a Bíblia é a nossa história, gente. A história de Davi é a nossa história. A história de Sansão é a nossa história. Toda a Bíblia fala de nós. E até alguém mencionou isso na quarta-feira depois do pastor, que negócio incrível. Como a gente se vê ali, ó, plenamente na história. Parece que é a gente ali no lugar de Abraão. É verdade, porque é a nossa história. E a gente tem que mostrar para os filhos que a Bíblia é a nossa história. Não é um livro de uma história diferente que se passou há 5.000 anos atrás. Segunda coisa, ensine seus filhos a viverem piedosamente. E como é que a gente faz isso? Agindo. Não tem outro jeito. Eles vão olhar o nosso exemplo. Quem é o exemplo do seu filho? Você. Não pode ser a sua professora. Aliás, a professora dele. Não pode ser a empregada doméstica. Não pode ser o porteiro do seu prédio. Não pode ser o professor de karatê.
Tem que ser você. E se você ensinar errado, ele vai aprender errado. E a gente tem que ensinar isso para eles. O que mais? Aplique as escrituras à vida cotidiana, o tempo todo. O que é que a Bíblia diz? Vamos olhar aqui o que a Bíblia diz. O que é que o Senhor fala sobre isso? Eu não vou entrar nisso agora, que eu vou entrar daqui a pouquinho. Seja um modelo de vida para os filhos. A pior coisa que podemos fazer no processo de educação dos nossos filhos é fazer o contrário do que ensinamos. Lembra que Paulo fala que a gente não pode provocar os nossos filhos a ira? Como é que a gente provoca a ira nos filhos? Quando você fala assim para ele: menino, não pode deixar o sapato debaixo da cama, não pode deixar a toalha molhada em cima da cama. Aí meia hora depois, o seu sapato está lá, debaixo da cama, a sua toalha está molhada em cima da cama, e você desconstrói tudo aquilo que você disse. Aí ele fala assim: mas o papai falou para não fazer, mas ele está fazendo. A mamãe fala assim para ele, né? Ela repreendeu o menino e fala assim: não pode gritar! É assim, Fábio? Não foi com você, hein? Mas está certo ou está errado? É errado. Por quê? Porque eu estou desconstruindo aquilo que eu estou dizendo com os meus lábios. Não posso. Eu falo que eu tenho que perdoar, que eu tenho que amar, mas eu trato mal minha mulher, eu falo alto com a minha mulher, eu sou grosseiro e ríspido com ela. Qual é o padrão que você está imprimindo? Isso que é o certo. Então eu não posso desconstruir com a vida aquilo que eu ensino com os lábios. Certo? Fala, Luiz. Um exemplo sobre isso aí, só que o reverso. O reverso. O Paulo Lucas, ele é bem maior que a Priscila, né? Aí naquelas tretas de criança, né? Ele quer jogar, a Priscila quer atrapalhar, e fica aquela confusão, ele vai e pá, bate nela. Aí o Marcos já chama ele e fala assim: meu, o que você tá fazendo? Batendo mulher? Ele disse: quando você virou bater na sua mãe? Aí já murcha. Ele argumentou pelo exemplo, né? Eu devia ter um passozinho antes, mas não está errado. Esse é o caminho, é o exemplo, né? E se ele falasse assim: eu já vi, pronto, aí. Você não viu o que eu vi, mas eu vi. Eu lembro daquele. Pronto, aí cai por terra. Agora, gente, perfeito não tem ninguém aqui, né? Quantas vezes a gente já desconstruiu, não é? Essa que é a verdade, não é? Mas aí, o que a gente tem que fazer quando a gente desconstrói? Eu vou contar meu pecado aqui, tá? Esse é meu pecado mais recente. A Michelle comprou um suco de uva verde, que eu gosto demais. Aí tinha só um restinho assim na garrafa, uns 3 dedos, aquela garrafa de 1,5 litro. Aí, cara, eu tinha tomado, era o café da tarde, né, Michelle? Eu tinha tomado café na xícara, então não dava para usar a mesma xícara de café com suco de uva verde. Cara, eu sentado com a Michelle, naquele papo, sabe, gostoso, naquela áurea, né? Aí, aquela vontade de tomar uma coisinha doce, porque eu vi a Ana Maria tomando, eu falei: agora. Aí o que eu fiz? Conversando com a Michelle, sem que ela percebesse, gentilmente abri a garrafa. Aí, enquanto a Michelle falava, eu gentilmente, né, inclinei a garrafa a mim. Tomei assim, tal. Ela fingiu que não viu, eu fingi que não fiz nada errado. A Ana Maria do lado e tal, olhando para a televisão. Fingindo que também olhando. Aí, e você sabe que a gente tenta enganar as mulheres, mas elas são inegáveis. Eu nem sei como é esse termo aí. Elas não se podem deixar enganar. Elas têm aquela câmera assim. Aí ela olhou para mim: querido, isso não se faz. Aí eu olhei: olha o meu pecado. Eu falei: não, mas estava acabando a garrafa, 3 dedos ainda. Daí para tomar um copo inteiro, né? Aí eu fiquei pensando: cara, eu fiz isso na frente da minha filha. O que ela vai fazer quando ela tiver com a garrafa na frente? Aí eu falei: não, eu estou errado. Eu falei: Michelle, eu estou errado. Eu fui preguiçoso, eu devia ter levantado com as minhas pernas, ido até lá, pego um copo, tomado e ensinado o correto. Eu fiz errado, por favor, me perdoe, filha. O papai errou. Papai errou. Quer dizer, eu desconstruí aquilo que eu ensinei para ela. Mas o que eu tive que fazer agora, humildemente? Dizer: eu estou errado. Então a gente não pode ter medo, porque tem pai que fala assim: não, nada disso, menino, mas eu sou eu, você é você. Não coloca aqui, agora a história é sobre você, não é sobre mim. Não. Ele pode até ouvir aquilo, mas ele não vai aceitar, porque na cabeça dele isso vai ser uma contradição. Então o que é melhor você fazer? Falando: filho, papai errou, por favor, me perdoe. É verdade, eu bati na Lloyd aquele dia. É verdade. Mas não foi nada de grave, eu só coloquei ela no tronco.
Entende? Então é melhor a gente falar assim, não, errei, é verdade, aquele dia o papai se exaltou, eu levantei a voz, eu não devia ter feito aquilo, mas eu nunca mais fiz aquilo, eu prometi à mamãe que nunca mais a colocarei no tronco, jamais. Então a gente tem que dar a mão palmatória e falar, tô errado, eu errei mesmo. Né? Ok, vamos então passar para a aula de hoje, vamos lá. Indicações de livros. Esse primeiro livro aqui, acho que foi até a Renata que me indicou na época. Irmãos, que livro fantástico. É pequenininho, mas muito bom, muito bom. Não me faça contar até 3, não é assim? 1! Não é? Muito bom esse livro, irmãos, muito bom. Ele é muito prático, assim, ele não é nada teórico, por assim dizer, né? Ele vai naquelas questões que a gente tem sobre educação. O que eu faço agora? Como é que eu disciplino meu filho? Como é que eu faço? Então, muito bom. Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tribbin, que eu tenho usado bastante aqui nas minhas aulas. Fantástico, irmãos. Isso aqui é um manual de criação de filhos. E por que é um manual que deu certo? Porque ele criou vários filhos, então, quer dizer, é um cara que fez e que deu certo. Agora, você pega um cara, por exemplo, se eu lançasse hoje um livro, 10 passos para educar bem os seus filhos, não compre, pelo amor de Deus. Porque eu ainda estou testando o meu método. Pode ser que ele fale. Agora, ele foi bem. Ele foi bem. Os filhos estão todos servindo a Deus. Os netos estão servindo a Deus. Então pode comprar que o negócio funcionou. Pais Sábios, Filhos Brilhantes, do John MacArthur. Ele é bem generalista esse livro, mas ele é muito bom. Ele vai até mais além do que criar filhos, ele fala sobre relacionamento de casais. O MacArthur sempre ele tem essa qualidade, né? Ele é generalista, ele aborda um monte de coisa, tá? Mas é um bom livro também. Então, eu diria o seguinte, ó, comece por esse aqui é o fundamento. Vá para esse cara aqui, ó, depois, como é que é o nome dele? Como é que é? Ginger, é isso? Ginger, como é que é a pronúncia aqui, Salvo? Ginger, é isso aí, nada com professor de inglês. Ginger Pluma, e depois vá para o MacArthur, que é mais generalista. São ótimos livros, viu? Podem comprar, podem ler, que vocês vão gostar. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre disciplina corretiva. Tá? Então lembre-se, instrução formativa, eu ia escrever, mas não temos aqui o pincel. E a disciplina corretiva. Então, a disciplina, irmãos, olha só, eu vou começar pelo lado negativo, porque ela não é uma oportunidade de demonstrarmos aos filhos quem é que manda. Sabe aquela história? Quem manda sou eu. Não é. Tá? Não é momento de nós distribuirmos castigos que mudarão o comportamento deles. Não é também. Tá? Mesmo quando as consequências que lhes apresentamos são apropriadas para realçar a verdade de Deus e os nossos padrões, a disciplina, veja, é primeiramente uma oportunidade de lembrar-lhes a necessidade de se arrepender e crer em Cristo. O que é disciplina? É chamar a criança e falar assim, está errada, você tem que se arrepender e fazer aquilo que é certo. Então não é momento de você sentar a mão com tudo, sabe, de qualquer jeito. Eu acho que muito pai erra nesse ponto. A gente se deixa levar pela ira do momento. Né? Então, disciplina não é oportunidade para a gente demonstrar força. Quem manda sou eu. Vou confessar outro pecado. Talvez seja o seu também em algum momento. Uma vez eu falei assim, eu não lembro para qual dos meus filhos foi, ou talvez até para os 3, obrigado, sabe? Tem que disciplinar? Rapaz, presbítero não fala nada, quando fala isso aí. Olha só, Valguei, meu amigo, viu? Lembra da foto que eu te mandei essa semana, né? Esquece. Depois eu vou colocar aqui, viu? Ok. Eu falei assim um dia para um dos meus filhos, ou talvez para as 2 ou para os 3. Vocês têm que me obedecer. Eu sou o pai. E eu coloco comida em casa. E eu sustento vocês. Os levo para a escola. Pago o uniforme de vocês. Compro um brinquedo, levo para viajar. Isso é verdade? É. Agora, na cabeça deles, a pergunta é, por que eu tenho que obedecer ao meu pai? Não é por aquilo que ele é por aquilo que ele me dá. Rapaz, quando eu uso esse argumento com os meus filhos, eu estou destruindo os meus filhos. Eu estou dizendo para eles, olha, me obedeçam por aquilo que eu dou. E no dia que eu deixar de dar, então desobedeçam, está tudo certo. Irmãos,
Eu cresci num lar onde meu pai dizia assim: eu sustento a casa. Arroz, feijão, tal. Mas, gente, isso não é papel de marido, não. Isso é o básico do ser marido. O básico. Por quê? Porque qualquer um faz isso. Qualquer homem não crente coloca comida em casa, paga o aluguel, dá o plano de saúde, faz aquilo. Isso é o básico. Pode ter época que não dá, né? Sim, mas isso é o básico. Mas o pai cristão, o marido cristão vai muito mais do que isso. Muito mais, gente. Isso é o básico. Isso qualquer um faz. Quer dizer, qualquer um não, mas qualquer homem com apenas um tico na cabeça consegue fazer isso. Dá o básico para a família. Então, eu não posso obedecer o meu pai por aquilo que ele me dá, mas por aquilo que ele é. E quem é o pai? É a autoridade que Deus colocou na minha vida. Olha como isso faz toda a diferença. Não é? Muito bem. Então, o que é disciplina corretiva? A disciplina corretiva, olha só, é a missão de resgate, tá? Com o objetivo de trazer a criança desviada, ou até mesmo incrédula, de volta ao caminho de Deus. Veja, a criança é uma ovelha, ela está se desgarrando do rebanho, ela está saindo por caminhos tortuosos. O que eu tenho que fazer? Pegar essa criança e trazê-la de volta. Lembra que o pastor usa um instrumento? Lembra? Dois instrumentos. Quais são eles? O cajado e a vara e o cajado. A vara era um porretinho assim que ele colocava na cintura, que era para bater nos lobos, espantar os inimigos. E o cajado era para puxar a ovelha de volta. Mas às vezes o pastor tinha que usar o cajado para bater na ovelha. Quando a ovelha começa a desgarrar, o pastor vai lá, pega o cajadinho dele, pá, pá, vem cá, ovelha, pá. Claro, da maneira certa, né? Do jeito certo, mas ele tem que fazer isso. Então, quando Deus nos disciplina, não quer nos expor, não é isso. Deus não quer nos machucar, não é isso. Deus não quer simplesmente nos punir, sabe? Aqui, você errou, toma, não é isso. O alvo de Deus, olha só, é tornar-nos semelhantes a Cristo. Lembra que Paulo fala isso? Eu oro, eu luto por vocês até imprimir Cristo em vocês. Eu quero que vocês sejam parecidos com Cristo. Então o seu alvo é esse, é nos tornar mais semelhantes ao homem perfeito, né? Que é Cristo. Então a disciplina e a correção que ministramos, isso aqui é fundamental, irmãos. É basilar. Devem refletir o propósito santo que Deus tem para nós. E aqui nós podemos fazer uma analogia, uma comparação entre a disciplina eclesiástica e a disciplina em casa. Quando nós disciplinamos um membro na igreja, eu sei que esse assunto é recente para nós, mas eu não estou falando disso por essa razão, mas para fazer uma analogia aqui. Quando a gente disciplina um membro, nós estamos demonstrando amor. Não é isso que a Bíblia fala? Deus vos disciplina porque Deus vos ama. Se Deus não nos amasse, Deus nos entregaria a nós mesmos. Por que a gente disciplina um filho? Porque a gente quer que ele seja melhor, que ele seja crente, que ele seja parecido com Cristo. Eu não quero simplesmente tornar o meu filho o exemplo da sociedade, o mártir da sociedade. Eu quero que o meu filho seja parecido com o Senhor. É isso que eu quero, esse é o objetivo, esse é o grande propósito da disciplina. Tá? Então, uma coisa importante que a gente tem que mostrar para o nosso filho, antes da disciplina, antes, não é na hora, é antes. E aí isso aqui faz parte da instrução formativa. Os nossos filhos precisam entender o princípio da lei da semeadura. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Eu vou pedir para alguém fazer a leitura para nós. Quem quer ler para nós? Vai lá, dona Cida. Não vos enganeis. Usa o microfone. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então vamos lá. A lei
lei da semeadura. O começo lá do versículo diz assim, acho que é o 8, dona Cida. Porque o que semeia para a sua própria carne. Ou seja, se você planta atitudes carnais, pecados, carne é sinônimo de pecado, o que é que você colhe? Carne, pecado, corrupção e coisa e tal. Quer dizer, o fim é isso. Não tem como você plantar um pé de uva e colher limão, gente. Ou ao contrário, né? Plantar um limão que é amargo e colher uma maçã, não tem como, não faz sentido isso. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você semeia no Espírito, o que é que você colhe? Vida eterna. Ou seja, você vai colher bênçãos. Vamos traduzir isso aqui de uma outra maneira. Se você planta desobediência, você colhe o quê? Pecado. E as consequências do pecado, que podem ser várias, concorda? Se você planta obediência, o que é que você colhe? Bênçãos, que podem ser várias também. Então, o princípio que Paulo estabelece aqui é muito fundamental. Eu tenho que dizer para o meu filho, filho, olha só, se você fizer aquilo que é errado, olha as consequências que você vai colher. Isso, isso e isso. Mas se você fizer aquilo que é certo, você vai colher bênçãos. Isso tem que estar claro na cabeça do filho antes da disciplina. Não é na hora, é antes. Na hora, o que é que eu vou fazer? Eu vou retomar isso. Lembra que o papai conversou com você naquele dia? Lembra que o papai falou para você que se você fizesse isso, você ia colher maldição para a sua vida? Coisas ruins? Lembra que o papai falou que mentira é pecado? E toda vez que você mente, você está tentando enganar as pessoas, ludibriar as pessoas, claro que essa palavra não dá para usar com a criança, né? Você está tentando enganá-la de alguma maneira? Pode. Agora, olha a consequência que você está colhendo. Lembra que o papai falou que você nunca pode pegar nada dos outros sem pedir antes, porque isso é roubo, isso é pecado? E agora, qual é a consequência que você colheu? A professora chamou sua atenção. Olha que vergonha isso. Olha aqui, o papai está recebendo um recado da sua professora, dizendo que pela segunda vez você pegou um brinquedo de outra criança sem pedir. Olha que vergonhoso isso. Agora o papai vai ter que ir lá na escola, conversar com a sua professora. Então, o seu pecado tem consequências, filho. Nós já conversamos sobre isso. Só que isso não é na hora. Você informa antes e retoma na hora. Olha a consequência. E, gente, a vida é assim. Não tem um ditado que fala que a gente colhe o que planta? Quem planta um vento, colhe uma tempestade. A vida é assim, gente, o tempo todo. Tudo que você faz tem consequências. Isso na educação de filhos, no seu trabalho. Se você trabalha mal, você vai colher consequências. O seu patrão vai te chamar algum dia. Ah, nunca ninguém vai ver. Deus está vendo. Deus está vendo. Nada. Deus vai trazer a luz. Alguém pediu a palavra? Eu queria falar só. Diga, dona Cidrona. É isso que o senhor falou. Eu sempre orientei as minhas filhas assim. Cuidado com o que faz, porque depois você vai ter como encarar as consequências. Então pense nisso antes. Uhum. Porque as consequências vêm. Exato. Dona Cida, olha como, a senhora leu, olha como o texto começa, o versículo 7. Não se engane. Porque a gente se engana, né? Ah, não, ninguém vai ver. Não vai ter consequência nenhuma. É só uma vez e tal. Não é assim? Não. Olha o que o texto diz. De Deus se zomba. Quer dizer, Deus não vai deixar a coisa despercebida. Fala, Antônio. A gente teve um problema muito grande. Nosso filho mais velho, quando foi para a faculdade pública em São Carlos, era uma pessoa. Ele volta de lá com a cabeça distorcida. Então você manda a pessoa, manda o filho para o mundo com educação, com fundamentação, e ele volta corrompido. Os princípios dele mudaram. Viram uma má pessoa? Não. Mas ele passou a ser uma pessoa do mundo. Ele passou a ter como certo o que nós repudiamos. Uhum. Então a gente vem tentando plantar dia a dia na cabeça dele, incutir os princípios que a gente está buscando para a Letícia, por exemplo. Uhum. A Letícia, ela vem se corrigindo e vem mudando com a participação no grupo da igreja, com a vinda. Muitas vezes ela não quer acordar para vir, mas ela vem e ela sempre sai com alguma coisa melhor. Com certeza. Agora, o Ariel, o que acontece?
ele conheceu e fez novas amizades e vem aceitando coisas que nós não aceitaríamos como certo. Graças a Deus não se envolveu com droga, né? Coisa pior. Mas a cabeça deles, como eu já falei para a faculdade, foi incrível para nós. É por isso, Antônio, que a gente não pode educar os nossos filhos como se fosse assim um papel branco e deixar que seja preenchido no futuro. Não. A gente tem que dar para eles os valores. Inclusive, tem um livro que a Michele, acho que já indicou para as meninas, eu indiquei também, chamado Apologética da Mamãe Ursa. Que a mamãe ursa fica brava quando o filho é atacado, né? Essa é a ideia. A ideia é defender ensinar os nossos filhos a defender os seus valores. Então nós temos que treinar os nossos filhos. Por quê, gente? Porque eles passam 16 anos debaixo do nosso manto. Tá ali, protegidinho, tal, tá tranquilo. Mas aí eles vão para a universidade e parece que muda tudo. Então, quer dizer, alguma coisa está errada nesse processo. Tem o coração da pessoa? Tem o coração da pessoa, ninguém descarta isso. Só que, peraí, será que não faltou um treinamento para ele chegar lá e falar assim, não é bem isso não. Lembram daquele filme Deus Não Está Morto? Quando ele vai para a universidade, o professor de filosofia exige que os alunos escrevam lá, Deus está morto, e assina embaixo. E ele fala, não é isso que eu aprendi. O que eu aprendi é que Deus existe e ele dirige todas as coisas, ele é soberano para o final. E ele lutou com o professor para provar essa verdade. Mas por quê? Porque ele chegou na universidade com uma fé robusta, alimentada, ele sabia defender a fé dele. Então hoje nós precisamos, gente, não é, nossas escolas e universidades não são mais como há 40 anos atrás, gente, esqueça isso. Você não tem mais aquele professor de moral e cívica que vai te ensinar a ser um bom... Isso não tem mais, gente. Outro dia eu vi de um diretor de uma grande universidade dizendo assim, o nosso papel aqui, olha só o que ele diz, é doutrinar. Eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para doutrinar. Doutrinar no quê? Tudo aquilo que é ruim, gente, que não presta. Aí você pega uma criança, um adolescente, se tornando jovem e coloca na cova dos leões. Gente, isso é um erro, isso é uma loucura. Porque você gastou 16 anos da sua vida. Aí você fala assim, tá bom, gente, agora faça o que vocês quiserem com ele. Esse é o erro. Fala, Fábio. Uma das coisas que eu... Porque assim, recentemente, né, como a gente falou, eu tive essa oportunidade de poder passar o tempo de voltar à faculdade para a faculdade. E o que eu percebi foi o seguinte, tudo dentro da faculdade só dá benefício para quem segue a doutrina vigente das leis. Então você, sendo bem específico, aconteceu isso comigo, num grupo de direitos humanos, de uma pessoa, algumas pessoas ficarem olhando para mim e falando, ele é da igreja. Persona não grata. Persona não grata. Você da igreja, da pessoa. Tem vontade de virar e virar pro cara. Escuta aqui, meu filho, eu sabe quem sabe que eu sabe que come criancinha, não é crente. Porque efetivamente o que acontece? Você vive num momento em que você só vai obter sucesso se você seguir a cartilha. Mas e a cartilha do professor, a cartilha da pessoa. É a esquerda moral e cívica hoje em dia. Oi? É a esquerda moral e cívica hoje em dia. A coisa está difícil. Mas vamos lá, alguém mais pediu a palavra? Ok. Então, olha só. O princípio da semeadura e da colheita é definido tanto de forma positiva quanto negativa. Encorajar a semear para o espírito, olha só, é tão importante quanto advertir contra o semear para a própria carne. Então não é só dizer para a criança, você vai ter coisa boa, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Não, eu tenho que dizer para ela, olha, se você fizer isso, olha o que você vai colher. A gente tem que advertir o filho, não é? Bom, qual é o fundamento então da disciplina corretiva? A disciplina corretiva deve ter como fundamento a palavra, irmãos, sempre. Olha só, esse ponto aqui é fundamental. Demonstre de maneira clara que pecado foi cometido, e qual é a visão de Deus sobre aquilo. Eu vou exemplificar. Você recebe uma multa na sua casa, multa de trânsito. Aí você abre lá, tal, é a multa. Você foi multado por quê? Com base no quê? Não tem. Foi multado. Ora, o que você vai fazer? Você vai aceitar a multa? Não, você vai recorrer.
Eu fui multado com base no quê? Qual é o código de trânsito que eu quebrei? Não tem. O guarda lá achou que você tinha que ser multado no final. Não, peraí, meu amigo. Eu não posso responder com uma multa que eu não sei o que eu fiz. Como é que você chega com uma criança e fala assim, tá errado, menino? Pá! E a criança pensa assim, tá, mas... O que eu fiz? O que eu fiz? De repente ela fez mesmo. E certamente deve ter feito. Mas na cabeça da criança ela fala assim, não, eu não fiz nada de errado. Ela tá chutando bola aqui no salão social da igreja, gente. Pra ela tá tudo bem chutar bola aqui no salão social da igreja. Se quebrar um forro como esse aqui, eu acho que foi esse o caso. Se ela quebrar um forro como esse, ela tá tudo bem, é só um forrinho. Isso aqui é de troca. Não, eu tenho que dizer para ela, filho, ó, você quebrou esse mandamento aqui, você mentiu. Você foi orgulhoso. Você desafiou o papai, lembra disso? Você levantou a voz para o papai. Então eu tenho que ser claro para a criança e dizer, olha o que é que você fez aqui. E olha o que Deus fala sobre isso. Percebe? Você tem que trazer Deus para a jogada do ensino, porque senão você está tornando seu filho um moralista. Obedeça, porque senão apanha. E você não quer isso. Você quer que Deus seja o fundamento da disciplina. Então, ninguém gosta de receber uma multa sem entender a razão. Nenhuma criança, gente, gosta de sofrer uma disciplina sem saber o motivo. Então, tem que ser específico. Você está recebendo a disciplina por essa razão. Você bateu no seu amiguinho. Isso expressou o quê? O seu orgulho, a sua ira, a sua raiva. Isso tudo estava no seu coração, não é? É isso aí. Então, antes da disciplina em si, procure demonstrar de maneira clara, só desenhe, as consequências do pecado. Princípio da semeadura e da colheita. Os filhos precisam entender a gravidade dos seus atos contra Deus e contra as pessoas. Então, não adianta chegar lá e dar uma chinelada, uma havaianada na criança. Tá? Isso não vai funcionar, não. Portanto, a disciplina deve estar saturada da Bíblia. Ela é o padrão que os filhos precisam obedecer. Então, se você não dá isso para a criança, qual é a diferença entre a educação que você dá para ela e a educação que o ímpio dá? Nenhuma. Os dois fazem igual. Como é que a gente disciplina? Agindo com mansidão, gente. Com paciência. Ah, isso aqui é difícil. Eu falei, mas Deus, eu tenho que escrever isso mesmo? Eu tenho que tocar nesse ponto? Tem que tocar. Um terrível engano é pensar que gritos resolverão os problemas. Não resolvem. Gritos causam ira no coração dos filhos. Gritos são expressões de ira, não é verdade? Por isso que a gente grita, está irado, né? O sangue está lá em cima, está fervendo, né? E aí você vai lá e dá aquele berro. Eu já falei, não faz isso! Né? Parece torcedor, né, de futebol, né? Claro que não. Quando nós gritamos, nós estamos dizendo que é assim que a gente tem que resolver o problema. E aí sabe o que vai acontecer? O dia que você for corrigir o seu filho, ele vai dar um berro dizendo assim, eu já falei que eu fiz, mãe! Aí você fala, não grita, menino. Aí o seu filho vai pensar assim, mas lembra daquele dia? Pode não dizer, ele vai pensar. Porque criança não esquece nada, nada. Eles têm um HD assim, ó, limpinho, purinho, com 300 mil gigabytes de memória, eles não esquecem nada. Se você prometer para eles que vai dar uma balinha, meu amigo, eles vão te cobrar até o dia do juízo final. Né? Então, a disciplina requer o quê? Uma voz firme. O que é uma voz firme? Não é uma voz alta. É uma voz que diz assim para a criança, olha para mim. Olha para mim. O que você fez foi grave. E aí você tem que mudar o tom. Porque tem um tom do dia a dia, não tem? Ô Ana Maria, vem cá, filha, faz tal coisa. Ô Davi, para com isso agora. Ô Letícia, não sobe no armário não, filho. Isso aí não é coisa para a sua idade. Então, você só vai dar do Davi. Isso é a voz do dia a dia. Mas quando a gente muda o tom, a criança percebe, não percebe? Percebe ou não percebe? Percebe. Aí você chega e fala assim, imagina a sua mãe te chamando de Bia quando você era pequenininha. Biazinha! Bia! E a Ana Maria fala assim, por que quando vocês estão bravos, vocês me chamam pelo nome completo? Porque em casa é Nana. Aí você fala assim, Ana Maria, olha pra mim. Você se lembra daquilo que eu disse? Cara, aí você olha nos olhos. Gente, os olhos consomem, não é? Você vai lá na alma da criança, assim, lá nos antros da alma dela.
bicho vai pegar, entendeu? Por quê? Porque você precisa gritar. É a voz firme. Deus falando. Tá? Olha o que diz segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Quem encontrou, lê aí naquela velocidade 2.0, igual quando a gente ouve aquele áudiozão do WhatsApp. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade, Débora, significa grande paciência. Sabe por quê? Porque, cara, não vai ser a última vez. Vai, Bia? Não vai ser. Quantas vezes a criança vai cair naquele mesmo pecado, você vai ter que falar de novo. Então, cara, sabe aquela conversa que você tem com um adulto que resolve a situação? Com criança não é assim, dona Cida. Ou não, né? Não, a gente crê que vai resolver, né? A gente crê. Você vai lá e senta com um cabra e fala assim com o cabra. Um aluno meu estava lá, eu contei isso para a Adriana semana passada. A colega dele, eu tenho duas alunas, mulheres, né? Alunas. Eu acho tão estranho dar aula para mulher em seminário. Esquisito demais. Eu estou falando para a gente que vai ser pastor. Eu acho estranho, mas elas são muito queridas. E elas estão lá porque querem ser missionárias. Então tem um trato todo especial com elas, porque são mulheres. É diferente, então eu sempre dou uma aplicação para elas também. E ela estava, e mulher lá no seminário não pode falar na capela, né? Tem esse código lá. Se a mulher falar na capela, tá morta, tá, gente? Tá pedregada. Eu tô brincando, gente, brincadeira. Então ela estava falando sobre o Salmo 46 e uma belíssima exposição, melhor que um pastor, diga-se de passagem. Aí ela estava lá falando e o cara lá no celular, assim, tal. E eu olhando aquilo, gente, e o sangue foi me subindo, Eu falei, quem sabe ele vai se arrepender. Quando chegou a minha vez de fazer as observações sobre o trabalho dela, e ele continuou. Aí eu olhei para ele assim, eu vou usar um nome fictício aqui, tá? João, o que você fez é muito feio. Você está menosprezando a sua colega. Isso diante de toda a turma. Menosprezando Deus, que inspirou a palavra da qual ela está falando, e menosprezando o seu professor que está aqui. Rapaz, ele olhou assim. Se ele pudesse abrir um buraco e se enfiar nele, ele teria feito. Aí ele saiu bufando. Aí, na semana seguinte, ele ficou assim comigo. Não olhava na minha cara. Eu falei, rapaz, sabe que eu vou ter que conversar com esse cara? O cara vai ser pastor. Aí na semana seguinte ele chegou lá, estava tomando café da manhã na capela. Estava lá quietinho, comendo lá a minha bisnaguinha, tomando meu café. Aí ele chegou e tal, reverendo, eu estou aqui, arrependido. Nunca nenhum professor chamou minha atenção, foi a primeira vez. Eu falei assim para ele, nunca na minha aula um aluno fez isso, foi a primeira vez. Meu amigo, bateu o levou. Na lata. Falei pra ele assim. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, você é um bom aluno. Você é um cara crente. Você tem um chamado missionário. Mas um dia você vai ser pastor. Como é que você vai se sentir pregando a palavra de Deus enquanto os crentes ficam no Instagram, ficam no WhatsApp, ficam no Facebook? Como é que você vai se sentir? Seja empático, coloque-se no meu lugar. Rapaz, aí pronto. Aí ele pensou. Não, eu estou errado. Falei, Paulo. Falei, João. Foi mal. Depois a gente faz uma edição nessa parte. Perdão, gente. Perdão. Eu estou envergonhado agora. Eu falei assim, João, eu nem lembro mais o que eu falei pra ele agora. Vocês me deixaram desconcertados. Eu sei que eu falei alguma coisa pra ele, falei, cara, você tá perdoado, não faça mais isso. Tá bom, reverendo, por favor, me perdoe. Tá? Eu espero que essa conversa tenha resolvido. Mas qual é o meu ponto? Aliás, ele me deu carona sexta-feira, viu? Eu acho que ele ficou toda... agora tá tudo bem entre nós, né? Me deu carona no seminário, tá em casa, né? Tá tudo bem. 2 horas de trânsito. Mas qual é o ponto? Tem conversas que resolvem. Mas com criança não é assim.
Com criança é uma conversa hoje. Outra amanhã. Não, e outra hoje. E outra hoje, Adriana. E outra amanhã, e amanhã, e amanhã, e depois. Por quê? Porque criança é diferente da gente. Deus não foi sábio ao dizer inculca no coração, quer dizer, todo dia um pouquinho. E uma coisa que eu aprendi na leitura, na releitura desse livro, que eu não me lembrava mais. Isso aqui é uma dica para todos nós que temos filhos pequenininhos. Com criança pequena não adianta discurso longo. Não adianta você construir um argumento, sabe? Então, filho, o primeiro argumento filosófico. Segundo argumento sociológico. Terceiro argumento escriturístico. Não funciona. É conversa rápida e certeira, cirúrgica. Você fez, está errado, olha as consequências. Vamos agora fazer aqui um trato, você não vai fazer mais isso, ok? Tudo certo? Vamos orar agora, vamos pedir perdão a Deus e vamos para o tronco. Então está resolvida a situação. Não é porque esquece, não, é porque testa. É, Bia, eles testam. Exatamente. Eu comentei aqui com a dona Cida, por que na educação básica os combinados ficam grudados na parede o ano inteiro? Exato. Porque a todo momento você está. Olha o combinado. Exatamente. Por isso que Deus manda colocar lei frontal. Já viram o judeu ortodoxo? E não tem aqueles cachinhos assim bonitinhos? E na ponta de cada cachinho, sabe o que eles têm ali? Chamado filactério. Filactério é um papelzinho assim, enroladinho, com a lei de Deus. Só que eles levaram isso muito literalmente, entendeu? Deus não mandou colocar assim, prendendo no cabelinho, não. Eles fazem isso para lembrar mesmo. Mas Deus mandou a gente fazer o quê? Escrever no batente da porta, lembra? Por que no batente da porta? Porque a gente passa na porta o tempo todo. Então, toda vez que eu passo aqui, tá lá, honra o papai e a mamãe. E o que a gente tem que fazer? Colocar a lei para eles o tempo todo. Bota lá versículo bíblico na sua casa, espalha para todo canto que havia, como diz a música, entendeu? Encoraje os seus filhos. Gente, vamos lá. Não basta então demonstrar o pecado e sua gravidade. Não adianta falar, tá errado o que você vai colher. Não. Tem que dar um encorajamento para a criança, gente. É o bater e assoprar, como a gente diz, né? Então mostre aos seus filhos que eles têm um Salvador maravilhoso que os ama. Olha, Jesus morreu por você. Ele pagou os seus pecados. E Ele vai te dar graça, filho. O seu coração é duro igual ao do papai, mas Deus tem dado graça e você vai vencer isso. Ele vai te ajudar a não pegar mais um brinquedinho do seu amigo sem pedir. Eu sempre falo isso, um livro que marcou a minha adolescência, minha conversão, lá nos anos 90, foi Em Seus Passos, o que faria Jesus. Cara, toda vez que eu penso em fazer uma coisa, eu penso, o que Jesus faria no meu lugar? E eu falo isso para vocês, o que Jesus faria no seu lugar, Ana Maria? O que Jesus faria no seu lugar, Davi? Ele não ia dividir o brinquedo? Rapaz, quando você fala assim, ó, o que Jesus faria, pronto, aí já é verdade, olha o que ele faria. Entende? Mostra ainda que eles podem vencer a tentação por meio da graça. Gente, criança é tentada igual a gente, só que em outras áreas. A criança é tentada a empurrar, a gritar, a não dividir, a ser dura, a ser rebelde. E eles testam a gente, como a Bia falou, o tempo inteiro, até onde vai a paciência. E a gente não testa a Deus também? Vou fazendo aqui, até ver onde vai dar. Até ver onde vai dar. Próximo passo, estabeleça um diálogo. Faça perguntas. Gente, isso aqui é importantíssimo. Perguntas de confrontação. Que perguntas? Diga, o que é que você fez, menino? Ah, você sabe. Você já sabe o que ele fez. Você sabe que ele empurrou a irmã. Mas o que você quer arrancar dele? A confissão. Entende? Então pergunta. Menino, o que é que você fez? Seja honesto comigo. E aí eu posso te ajudar. Teve um aluno que veio para mim dizendo que fez uma coisa errada no seminário. E eu falei assim para ele, seja honesto e eu vou poder te ajudar. Seja honesto, fale a verdade, não esconda. Diga o que você fez e eu vou poder te ajudar. Então, é assim que a gente tem que ser. Tem que fazer pergunta. Agora, onde é que a gente quer chegar com a pergunta? É aqui, ó. Você quer ir lá no coraçãozinho pecaminoso dele. E o que você quer saber dele? O porquê. Por quê? Se você não sabe disso, o que é que você vai tratar? O comportamento. Está errado, filho, não faz de novo. Você está sendo behaviorista, no termo do inglês, que significa comportamentalista. Você está tratando a coisa perifericamente. Mas isso, cara, todo mundo faz, gente. Nós queremos chegar aqui, ó, no coração do bichinho. Vá ao coração. Por que você fez isso? O que você queria com isso? O que você queria exatamente? Você queria ter o brinquedinho dele? É isso que você queria?
O que você sentia quando fez o que fez? Era raiva? Era ira? O que você sentia lá no seu coraçãozinho? Conta para o papai. Você entende que o seu comportamento desagradou o Senhor? Você entende isso? Você entende que o seu comportamento ofendeu o papai? Feriu pessoas? Faça perguntas. Não é chegando lá, vem cá, seu miserável. Não. Leva o seu filho a pensar, a refletir. Peraí, cara, o que isso é errado? Olha só, diante das perguntas, dê tempo à criança para que ela reflita. Deixa ela pensar. Ela vai pensar. Ela vai pensar. E ela vai responder. Não foi isso que Deus fez com Adão e Eva, não foi? Assim que eles comeram, eles se esconderam, não foi? Eles viram que estavam nus, fizeram lá, encomendaram umas cintinhas da Shopee e correram para detrás das bananeiras, não foi? Foi isso que eles fizeram. Aí Deus estava lá, caminhando na viração do dia, sabe aquele pai que não quer nada com nada, vai estar lá, sabe? Aí Deus chega lá e fala assim, ô Adão, onde é que você está, cabra? Porque não era para ele estar escondido. Era para ele estar lá capinando a terra ou comendo uma maçã com Eva no café da tarde. Não era? Era. Só que ele estava escondido e Deus falou assim, Quando Deus pergunta assim, onde é que você está, o que é que Deus queria saber? Me conta, o que é que você fez, Adão? O que é que você aprontou? Aí Deus fala assim, você comeu da fruta que eu falei para não comer, lembra disso? Aí Adão fala assim, Senhor, é isso mesmo. Não é assim? O que é que Deus queria com isso? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Deus não sabia o que Adão tinha feito? Sabia. Deus foi pego de surpresa? Não. Então o que é que Deus queria saber? O que é que Deus queria fazer? Confesse o seu pecado, Adão. É isso, gente. Se a gente não fizer isso para os nossos filhos, não tem arrependimento sincero. Ele pode falar, eu entendo, estou errado, mas não vai ter o arrependimento. Então o que é que a gente quer arrancar do coração da criança? A confissão de pecado. Papai, eu errei. Papai, eu senti orgulho naquele momento. Papai, eu não queria dividir. Eu não queria, papai, é meu. Eu peguei o brinquedo primeiro, foi o que achei. Estava lá e tal, no meio do baú, eu peguei primeiro. Orgulho, egoísmo, né? Estava lá no coração dele. Então, Deus quer nos levar à confissão sincera. E é isso que nós estamos buscando por meio de um diálogo. Senta aqui, vamos conversar. Abre o seu coração, filho. Fala para mim. Então não basta apontar o erro. Está errado. É preciso que a própria criança... Gente, como isso aqui é importante para nós? A gente erra muito isso aqui, né? A gente chega lá e quer resolver tudo na pancada. Está errado. A gente tem que levar a criança a compreender. E por vezes, com a ajuda dos pais. Tem horas que a criança não vai saber discernir. Filho, quando você não dividiu o brinquedinho, você não estava sendo egoísta? O que é egoísta? É aquele que não quer dividir. E aí você tem que levar a criança a pensar e ela fala, é verdade, olha o que eu fiz. Tá? Lembra que Davi fez isso? Quando ele foi confrontado, ele falou assim, verdade, pequei contra ti. Bom, vamos caminhando aqui para o final. E aí, ore com seus filhos. Depois do diálogo vem o quê? A oração. A oração é um sinal para os nossos filhos de que a disciplina visa o benefício deles, não o nosso. Ele está sendo disciplinado, não eu. A oração coloca todas as coisas na perspectiva de Deus. Né? Então, quando nós oramos com os filhos, estamos demonstrando que a glória de Deus é o alvo da disciplina. O que você quer com a disciplina? Deus seja glorificado nisso tudo. A ofensa foi primeiramente a ele, depois aos outros. Então lembre-se, quando o seu filho fizer coisa errada, você empurrou a sua irmã. Não. Antes de falar para ele que ele ofendeu a irmã, tem que dizer assim para ele, você ofendeu Deus. Sabe por quê? Porque a sua irmãzinha foi criada à imagem e semelhança de Deus. Quando você ofende a sua irmã, você está ofendendo o próprio Deus. Quando você mente, você está ofendendo Deus, depois as pessoas ao seu redor. Tá? Ok, isso aqui é a parte mais difícil para mim. É a disciplina física. E a gente tem que passar por isso, não tem jeito não. A disciplina pode se dar em vários campos. Quais são eles? Pode se dar no campo das palavras. O que significa isso? Quando a gente fala de forma exortativa, olha o que você fez, menino, está errado. Pode ser no campo da privação, quando ele fala assim, olha, eu vou te dar aqui alguns dias
sem videogame, ou seja, até o dia do juízo final, você não vai poder usar o seu videogame e o seu Xbox. Não vai. Ou pode se dar também no campo físico, quando a gente usa a varinha, e a gente vai falar um pouquinho disso. Então, as 3 formas têm o seu lugar, têm o seu momento, gente. Eu estou fora de casa, eu vou pegar meu filho lá e vou dar uma coça nele? Claro que não, pelo amor de Deus. Vou falar firme. Né? Firme com ele. Então, a gente tem que saber que horas, em que momento a gente vai usar cada uma dessas coisas. Agora, o mais difícil para mim é isso aqui, é como a gente usar a varinha que Deus nos fala. Hoje, irmãos, disciplina física é uma coisa mal vista na sociedade, em alguns lugares é proibido, nosso país tem a lei da palmadinha, tá? E eu acho que o problema não é a vara, mas a vara não é o problema, a vara é uma coisa, ela não tem vida própria, né? Nenhuma vara sai de um lugar e vai para o bumbum da criança. A gente que usa mal a vara, né? Ela é um ser impessoal, digamos assim. Então, a Bíblia fala da importância, a Bíblia fala de como fazer isso, né? Eu acho que é a grande luta de todo pai. Vamos abrir rapidinho em Provérbios? Vamos lá. Vários versículos que estão ali bem avizinhados. Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24. Quem encontrou pode ler assim, ó, bem rapidinho. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Primeiro princípio, quando a gente deixa de disciplinar fisicamente, a gente aborrece o filho. Quer dizer, a gente o entrega a si mesmo. E aí um outro princípio, Iva, a disciplina logo cedo. Claro, você não vai, pelo amor de Deus, disciplinar uma criança de 1 mês de vida. Não é o caso. Uma criança que está chorando a noite toda. Jamais, gente. Ela pode estar com cólica, ela pode estar com outras coisas, né, com fome. Eu me lembro quando a Dona Maria chegou em casa no primeiro dia. Ela chorava. Demos banho, a Michele deu o leite materno e continuou chorando. Sabe que é fome? Aí preparamos lá um bom nã para ela, né? Ali uns 3 litros de nã. Ela tomou aquilo tudo de canudinho e dormiu. Porque era fome, o leite materno não foi suficiente para ela. Foi. Bichinha mamou muito. E a gente tem que entender que criança quando chora pode ter um problema fisiológico. Pode ser uma cólicazinha, né? Aí você coloca na sua barriga, uma dorzinha de ouvido, uma otite, ou coisas dessa natureza. Então a gente tem que entender. É diferente, por exemplo, uma criança que está alimentada, está bem, está fazendo birra. Então, quer dizer, será que é fome? Será que é dor? Não pode ser. Está doendo aqui? Não está doendo a garganta? Tal. Alguma coisa está errada, né? Provérbios 22, 15. O futuro está ligado ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Isso, Daniel. Olha que coisa interessante. A estultícia. O que é estultícia, irmãos? O pecado, a rebeldia. Está ligado ao coração da criança. Então eu tenho que entender. A criança ela já vem de fábrica com defeito, gente. É verdade. Todos nós viemos. A gente vai para o bebezinho, sai um anjinho. Deixa ele aprender a andar e falar. Espera o tempo. Aí você vai ver o anjinho. Tá? Então, olha só. O problema está no coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Quer dizer, da estultícia, da tolice. Provérbios 23, 13. Está aí na próxima página. Não retires da criança disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Isso, fustigar aqui, gente, não é espancar, pelo amor de Deus. Fustigar aqui é repreender. Se você quer repreender com a vara, ela não vai morrer. Morrer aqui quer dizer que ela vai morrer daquela maneira. Morrer, não vai morrer, mas vai morrer daquela forma, com o coração rebelde, né? Distante de Deus. E o verso 14, logo na sequência. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Quer dizer, então, a vara não é só para um comportamento físico, tem um aspecto do coração também. E por quê? Eu vou explicar por quê. A criança, quando é pequenininha, ela não entende uma linguagem, nós chamamos de linguagem falada. Ela não tem ainda uma suficiência de cognição. Não adianta você usar argumento. Argumento 1, argumento 2, argumento... Não adianta, isso não vai funcionar para ela, gente. Isso aqui ainda não é lógico para ela. Ela entende uma outra linguagem, chamada linguagem da dor. Não é assim? É a linguagem da dor. Ela precisa entender de uma outra maneira aquilo que ela não entendeu aqui, a priori.
Tá? Então, Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A mãe, o pai, todo mundo está perto. Olha só, a vara e a disciplina dão sabedoria. Lá na nossa casa a gente tem uma varinha. Pequenininha assim. E o nome dela é Vara da Sabedoria. O que é isso aqui? É a Vara da Sabedoria. Ela vai te ajudar no processo. Tá? Agora, como é que a gente faz uso disso? De qualquer jeito? Não. E eu vou tocar nesse ponto já. 19:18. Quem encontrou pode ler. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matar. Olha só. O que Provérbios usa a linguagem do extremo? Ele não está dizendo para você castigar até o fim. Quando ele estiver perto de morrer, não, aí você para. Quando está quase naquela hemorragia, sabe? Aí você para. Não é isso que ele está dizendo. Gente, Provérbios é um livro de sabedoria, então ele usa a linguagem do extremo. Por exemplo, a Bíblia fala assim: quando estiver lá na presença do rei, mete a faca na garganta. O que ele está querendo dizer com essa linguagem de extremo? Cara, quando você vai na casa de alguém que te convidou para comer, cara, coma pouco. Não vai ser aquele cara glutão, entendeu? Que é assim, não, cara, não, obrigado. Não. E eu aprendi com a minha avó da minha esposa que quando a gente vai a uma festa, a gente come antes de comer. E a gente faz isso em casa. A gente vai para um aniversário, a gente come antes de comer. Por quê? Por várias razões. Primeiro, que pode demorar. Você vai no casamento, gente do céu. Aí chega lá, até começar a servir, você está com aquela fome, aquele negócio todo. Então já come em casa antes, toma um café meio mais suave ali em casa, dá uma forrada no estômago. Por quê? Porque isso pode gerar até uma irritação lá. Pô, esse pastor está pregando muito. Cara, você pregou 15 minutos, mas uma eternidade, você está com fome. Entende? Então a gente tem que ter elementos que nos ajudem nesse processo. Então o Provérbios ele faz isso. Cara, olha, usa a vara, mas toma cuidado, não te excedas. Fala, Antônio. Uma coisa, pastor, que tudo que foi falado sobre o uso da vara eu achei fantástico, mas a gente tem que tomar cuidado com a gente. Porque se você está no mau dia, se você está com... Vou chegar lá. Acalma o seu coração. Não andeis ansiosos por vara alguma. Fica tranquilo. Alguns conselhos eu vou terminar com isso. Fique tranquilo, são 23 conselhos. Primeiro, o uso da disciplina física, irmãos, é o passo depois da exortação e da privação. Não o primeiro. Tem pai que acha que é o primeiro. É isso que vai resolver. Não, não é. Primeiro conversa, depois fala, então agora você vai perdendo o privilégio. E se isso tudo não der certo, aí é o último passo. E sabe o que é interessante? Se você pegar a Constituição da nossa igreja, ela é tão sábia. Ela fala assim, primeiro vem a exortação, depois o afastamento da comunhão e depois a exclusão. Passos que vão sendo dados. Então não é assim, o membro fez qualquer coisa, pronto, já. Não é. Primeiro exorta de novo. É claro que isso tem um contexto, né? A disciplina não tem receita. Cada caso é um caso. Então ninguém deve começar com a disciplina física e depois prosseguir com a exortação. Ninguém que está espirrando, né? E com o nariz vai direto para a UTI, gente. Você está espirrando? Só espirrinho só. UTI na cabeça. Não, entupa o cara. Ô Ronaldo, aí você pegou forte. Também não, né? Não, gente, um passo de cada vez. Segundo, nunca use da disciplina, muito menos a física. Viu, Antônio? Com ira no coração. A ira cega facilmente as pessoas. Você está irado, meu amigo. Por isso, ore a Deus, me dá sabedoria agora, me dá graça para aplicar bem a disciplina. Lembre-se que a disciplina corretiva é um ato de amor, de modo que a criança precisa sentir o amor, não a ira punitiva. Como é que a gente consegue medir se a criança entendeu ou não? Na minha perspectiva, eu meço da seguinte maneira. Quando eu disciplino os meus filhos, e passa 5 minutos, eles estão pulando em mim, me abraçando, fez sentido para eles. Agora, quando a criança fica com raiva de você, e ela não quer mais olhar para você, então significa que você fez a coisa de maneira errada. Na minha perspectiva, ela não entendeu o troço. Não entendeu? Ela pode ter recebido, mas no coração dela está com ira. Porque ela percebeu que não foi amorosa, foi punitiva. Tá? Terceiro, considere o momento e o lugar certo para aplicar a disciplina. Então, usar a disciplina física fora do ambiente doméstico, gente, é muito complicado. Muito.
Os pais devem ser cuidadosos para não expor a criança na frente de outras pessoas, tá? Como restaurantes, shoppings, igrejas e lugares públicos. Então, diante disso, a famosa frase ainda encontra lugar, né? Não é assim? Você fala, uma fala do outro, aí você fala assim pro Fernando, né? Fernando, em casa a gente conversa. Cara, rapaz, eu acho que aquilo ali já valeu. Pelo menos na minha época valia, não sei agora. Mas já valia. Sabe aquela história do pastor estava pregando e o filho dele estava subindo no banco, descendo do banco, virando página de Bíblia, escrevendo, rabiscando, cutucando a criança de trás. E a mulher do pastor não fazia nada. Aí o pastor falou assim: irmãos, por favor, me deem só um minuto, eu vou disciplinar meu filho agora. Aí o pastor desceu do púlpito, pegou a criança, aí ele foi andando com a criança pelo corredor, todo mundo olhando, né? Aí quando a criança chegou ali perto já de sair, ele falou assim: irmãos, por favor, orem por mim, porque agora o bicho vai pegar. O professor de seminário contava isso pra gente. Claro que isso não é verdade, ninguém faz um negócio desse. Nenhum pastor com sã consciência faz um negócio desse. Mas gente, é o momento de fazer isso, não é? Se fosse eu no lugar desse pastor, eu teria olhado para minha esposa, não para a criança. E diz assim: lá em casa a gente conversa. Então você tem que ponderar. Rapaz, no lugar público tem que ser muito cuidadoso. Quarto lugar, a disciplina deve ser na medida da falta. Viu, Antônio? Na medida da falta. Às vezes, Antônio, um tapinha bem dado vai resolver. Outras vezes a varinha vai ter que ser usada, né? Mais de uma vez, no lugar certo, naquela parte da anatomia que fica na região assim, das costas, um pouquinho abaixo, né? E é ali que é o lugar que Deus criou para isso, né? Lembre-se que o peso da mão deve ser bem controlado pelo amor, jamais pela ira. Gente, uma criança, sua mão é pesada. Se pega nas costas, se pega na perna. É no lugar que Deus criou. É ali. Né? Agora, eu vou observar uma coisa aqui muito importante, é meu último conselho. Jamais caia na tentação de se utilizar de qualquer objeto que esteja à mão na hora da disciplina. Menino, eu vou te disciplinar! Aí você pega lá o que tem na sua mão, né? Cabo de vassoura, cinta, uma faca não, gente, pelo amor de Deus. Cabo do ferro, ô Renata, que coração maldoso. Minha mãe era assim, folha de bananeira, cinto, cabo de vassoura não, colher de pau. Gente do céu, vamos parar aqui, isso está ficando perigoso. Então a Bíblia ordena o uso da vara, ou às vezes, se ela não está presente, existe um negócio chamado a mãozinha, mas nunca coisas que podem ferir a criança, nunca. E aí eu quero dizer uma coisa importante: a Bíblia, irmãos, condena esse tipo de coisa, e nós também condenamos enquanto igreja. Nós somos contrários a qualquer tipo de violência, espancamento, e a gente sabe, né, de pais que queimaram criança com coisas assim, que, gente, pelo amor de Deus, você pega uma cinta, se a fivela bate, gente, isso machuca uma criança. Não, gente, está errado. Nós temos que usar o método que Deus nos deu, e a gente não pode ser mais sábio que Deus. Se Deus mandou fazer, porque Deus é mais sábio que a gente. Então a gente não tem que ser mais sábio que Deus. Concluindo, lembre-se de que educar filhos é uma tarefa difícil, mas é necessária. Damos instrução formativa, olha só, instrução formativa, prepara o terreno. Disciplina corretiva é o asfalto para esse negócio funcionar bem. Tenha em mente que você educa filhos para a glória de Deus, não é para o mundo, não é para você, é para a glória de Deus. Você não quer ver um doutor, você quer ver um crente. O doutor pode ser consequência, mas você quer ver um crente acima de tudo. Você quer que seus filhos sejam crentes em Jesus. Ame os seus filhos acima do seu bem-estar, gente. Ah, estou cansado, não quero saber disso. Né? O importante aqui são os meus títulos de doutor, disso, daquilo, outro. Besteira. Besteira. Posições, salários. Ah, eu tenho que galgar o salário. Meu negócio aqui é botar pão e água dentro de casa. Comida. Não. Ore por seus filhos todos os dias. Ainda que tudo pareça tão difícil. Eu sei que é, irmãos, eu tenho 3 filhos. E é todo dia.
Não perca as esperanças. Mantenha fé no Evangelho, que é o poder de Deus para transformar o coração duro e rebelde dos seus filhos. Tudo que eu disse para vocês, eu já disse para eles. E hoje eu acordei com o meu coração, Michele, vou ter que dar uma aula dessa. Ela é, querido, é assim mesmo. Nem sempre a gente fala do que gosta, mas do que é preciso. Espero que essas coisas todas tenham ajudado você a pensar sobre educação de filhos, assim como me ajudou também. Hoje de manhã, eu falei para a Michele, sabe uma coisa que a gente erra tantas vezes? É quando a gente fala assim para a criança, vai lá, faz isso tal agora. Aí você sai andando e não verificou se ela fez. Na cabeça dela pensou assim, meu pai está nem aí, ele não vai me cobrar. Não, se você falou, você tem que cobrar que ele faça. E se você disser a ele, lá em casa a gente conversa, vai ter que conversar mesmo. Porque se você não conversar, não, é assim mesmo. No final das contas, dá tudo certo, tá tudo ok. Entende? Pais de joelhos, filhos em pé. Vamos orar. Deus amado, a nossa responsabilidade como pais é muito grande, porque nós seremos cobrados pelo Senhor acerca da vida dos nossos filhos, que são herança do Senhor para nós. Então, Senhor Deus, ajuda-nos a aplicar os princípios da Tua Palavra na educação formativa dos nossos filhos e na disciplina corretiva. Ajuda-nos a fazer isso bem, Senhor, guiados pelo Teu Espírito, fundamentados na Tua Palavra. Deus, nós queremos criar os nossos filhos para a Tua glória e para a Tua honra. Não para o mundo, Senhor, não para nós mesmos, não para a nossa glória, mas para o Teu louvor. Ajuda-nos, Pai, a colocarmos em prática os fundamentos da Tua Palavra, para que, quando chegarmos ao final da nossa vida, possamos olhar para trás e perceber que fizemos bem o nosso trabalho, para a glória e para a honra do Teu louvor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aquela parte do João, esqueçam.